Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, nova professora de Física do terceiro ano Reg 4 da noite da Escola Estadual Imperatriz Pimenta. Entrei na escola há pouco tempo. Estou gravando este vídeo para ajudar vocês a compreenderem e consolidarem conceitos que estudaram com o PET 3 de Física. Sei que este PET já foi avaliado, mas vejo que é importante discutirmos os conceitos estudados para que possamos passar tranquilamente para outros que estão vindo no quarto bimestre. Vamos lá! Bom, primeiro eu gostaria de perguntar a vocês o que é voltagem elétrica, também conhecida como tensão elétrica ou diferença de potencial, DDP. Ela é a diferença em energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica entre dois pontos. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma quantidade de energia elétrica que é distribuída em um circuito. E esta energia elétrica pode estar armazenada. Nos experimentos e dia a dia, a DDP, ou diferença de potencial, é uma pilha, bateria, tomada, coisas que fornecem energia para os circuitos. Ela pode ser calculada por meio da primeira lei de Ohm, V igual a RI, ou seja, voltagem igual a resistência multiplicada pela corrente elétrica do circuito. E vocês sabem o que é resistência elétrica? Bom, ela pode ser um corpo ou objeto que se opõe, ou seja, dificulta a passagem da corrente elétrica no circuito. Nos experimentos, a resistência elétrica é dada por um resistor que está ligado ao circuito, como por exemplo, uma lâmpada, um eletrodoméstico como a TV ou computador, etc. Para seu cálculo, por meio da primeira lei de Ohm, pode-se chegar a R igual a V sobre I, ou seja, resistência elétrica igual a voltagem, ou DDP, dividido pela corrente do circuito. Mas, e a corrente elétrica, o que é? Bom, ela é um fluxo ordenado de partículas que se energizam de carga elétrica e se movimentam levando uma quantidade de carga de um ponto ao outro. Não quer dizer que essas partículas andam de um ponto ao outro, mas elas ficam dentro dos fios do circuito elétrico, se movimentando ordenadamente, e isso propicia o transporte da carga elétrica. O cálculo da corrente é dado por I igual a Q dividido por ΔT, ou seja, a corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido por variação de tempo. Ela também pode ser calculada através da primeira lei de Ohm, V igual a RI. Caso saibamos os valores de V, ou seja, da DDP, e do resistor, podemos descobrir o valor da corrente elétrica que passa ali. Basta que pegamos o valor do resistor e passamos para o outro lado da equação, dividindo o valor da voltagem. E assim fica I igual a V sobre R, ou seja, I igual a voltagem dividido pela resistência. Já a potência elétrica é a taxa de variação da energia elétrica em um determinado tempo. Quando falamos de potência elétrica de um objeto, eletrodoméstico, eletroeletrônico, etc., estamos dizendo que aquele objeto funciona com uma certa variação de energia elétrica em um determinado tempo. Ou seja, dizer que a potência elétrica da geladeira é de 500 watts é dizer que a geladeira funciona com essa quantidade de energia elétrica. A potência elétrica pode ser calculada por meio da equação P igual a VI. Potência igual a voltagem
multiplicada pela corrente elétrica. Ainda sobre os circuitos elétricos, é importante dizer qual a vantagem de se ligar um circuito em série ou se ligar em paralelo. Bom, sabemos aí que existem, diferentes tipos de circuitos elétricos. Qual dos dois tipos você escolheria para montar um circuito? Bom, eu diria que depende da situação. Vejamos. Um circuito em série tem resistência equivalente maior, pois a resistência equivalente é a soma de todas as resistências em série do circuito. Também há um único caminho para a corrente elétrica passar. Esta corrente elétrica tem sempre o mesmo valor. Já a diferença de potencial no circuito em série varia em cada resistor. Uma das aplicações mais comuns de um circuito em série são circuitos de LED que ficam nas árvores de Natal, chamados de pisca-pisca. Esse é o motivo pelo qual, quando apenas uma lâmpada queima, todo aquele circuito para de funcionar. Isto acontece porque o circuito é interrompido. Neste caso, não haverá passagem de corrente para as demais lâmpadas. No circuito em paralelo, a resistência equivalente é menor, pois ela é calculada por meio da equação, onde o seu inverso é a soma dos inversos das resistências em paralelo do circuito, que é a equação 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3 e assim por diante, dependendo da quantidade de resistores neste circuito em paralelo. Já a diferença de potencial no circuito em paralelo é constante, ou seja, a tensão elétrica, a voltagem elétrica é igual em todos os resistores por onde ela passa, e a corrente elétrica varia. Onde é mais aplicado este tipo de circuito são em instalações elétricas industrial e predial, onde todas as tomadas e lâmpadas estão em paralelo, redes de distribuição, equipamentos elétricos e eletrônicos. Todo esse conhecimento foi construído ao longo de séculos do desenvolvimento humano, desde a Grécia Antiga a grandes descobertas até chegar na eletricidade e magnetismo como conhecemos hoje. Os nomes dessas unidades de medida, por exemplo, como nós vimos, as unidades ohm, ampere, watts, ohm que é de resistência, ampere que é de corrente elétrica e a unidade watts que é de potência elétrica, etc., são nomes de grandes inventores, pessoas que em suas épocas estavam à procura de saber como fabricar energia elétrica. Indico a vocês uma pesquisa complementar sobre um grande inventor que não está aqui, porém é responsável do modo de produção e transporte de energia elétrica para as nossas casas da forma como conhecemos hoje. O nome dele é Nikola Tesla. Indico a vocês que pesquisem em casa sobre ele, é muito interessante. E também digo que a pesquisa não para, a física continua a se desenvolver. Isso é interessante também para que vocês possam pesquisar. Quais são as questões do nosso dia a dia, da nossa atualidade, que a física busca responder? Vamos agora analisar duas questões do PET 3 de Física para exemplificar estes conceitos que estudamos até aqui. A primeira é a número 3 da semana 5 e a segunda questão é a número 3 da semana 6. Vamos lá. A primeira questão, número 3, a CAF Santa Catarina, diz assim: na associação de resistores, figura abaixo, R1 é igual a 8 ohms, R2 igual a 12 ohms e R3 igual a 1,2 ohms, onde V igual a 24 volts. Aí nós temos um desenho de um circuito onde tem a DDP, diferença de potencial V, que foi dado o valor de 24 volts,
ela está ligada em série com o R3, que é esse resistor R3 vale 1,2 ohms. A corrente sai então aqui da diferença de potencial, passa pelo R3, se divide e passa por R1 e R2. Considerando o enunciado e a figura, assinale a alternativa correta. Letra A. A intensidade de corrente no resistor R3 é de 6 amperes. Letra B. A voltagem no resistor R2 é de 16 volts. Letra C. A intensidade de corrente no resistor R1 é 2,4 amperes. Letra D. O resistor equivalente da associação vale 5 ohms. Vamos então resolver essa questão. Primeiro, vimos ali que temos dois resistores que estão em paralelo, certo? Este circuito é um circuito misto, um circuito onde tem uma ligação em série e uma ligação em paralelo juntos. Vamos ver primeiro, então, qual que é a resistência equivalente entre o R1 e R2 que estão ligados em paralelo. Bom, sabemos que o cálculo da resistência equivalente é 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Então, aí calculamos, né? 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 8, que é o valor de R1, mais 1 sobre 12, que é o valor de R2. O inverso disso, né, a resistência equivalente, que vai ser o inverso dessa soma de frações, vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso daí vem de um MMC. Então, R1 vezes R2 é igual a 96 e R1 mais R2 igual a 20. 96 dividido por 20 é igual a 4,8 ohms. Já temos aí a resistência equivalente de R1 e R2. Agora, vamos calcular a resistência equivalente total do circuito, que é a resistência equivalente da parte em paralelo somada à parte em série. Depois que a gente calcula aí a parte em paralelo, essa resistência equivalente está ligada em série com o R3. Então, vamos ver. Resistência equivalente total, então, vai ser igual a resistência equivalente de R1 e R2 mais a resistência R3, que é igual a 4,8 mais 1,2. 4,8, valor da resistência equivalente de R1 e R2, que acabamos de calcular, e 1,2, o valor de R3. Isso vai dar um total de 6 ohms, essa resistência equivalente total do circuito. Ou seja, aí já podemos ver que a letra D é falsa. O resistor equivalente da associação vale 6 ohms, e a letra D diz que o resistor equivalente vale 5 ohms. Então, letra D já é uma opção incorreta, não marcamos ela. Após isso, após calcular a resistência equivalente total, vamos calcular então, né, partindo aí do estudo da questão para ficar observando as opções, vamos calcular então a corrente total do circuito. Bom, a corrente total é dada pela voltagem do circuito dividido pela resistência equivalente total. Então, a corrente total vai ser 24, que é a DDP do circuito, dividido pela resistência equivalente total que acabamos de calcular, que vale 6. 24 dividido por 6 é igual a 4 amperes. Então, aí já podemos descartar mais uma opção, né? Podemos ver que a corrente total passa primeiro pelo resistor R3, como eu havia dito anteriormente, e depois se divide na parte do circuito que está ligada em paralelo. Se divide aí passando por R2 e R1. Ou seja, a corrente em R3 vale 4 amperes, que esses 4 amperes saem da DDP, diferença de potencial, e passa primeiro em R3, depois se divide. Assim, podemos ver que a letra A é falsa. A letra A diz: a intensidade de corrente no resistor R3 é 6 amperes. Não, vemos então que a intensidade de corrente em R3 é 4 amperes. Letra A também descartada. Passamos então a analisar um outro ponto da questão.
A DDP em R1 e R2 é igual. Estão ligados em paralelo. Então, a mesma DDP que passar por R1 vai passar por R2. Isso porque agora queremos analisar aí a letra B, que diz que a voltagem no resistor R2 é de 16 volts. Vamos fazer um cálculo, então, da voltagem total do circuito. A voltagem total do circuito é igual à voltagem em R1 e R2, que é a mesma, mais a voltagem em R3, sendo que a voltagem em R3 é igual a R3 multiplicado pela corrente, que vai ser igual a 1,2 multiplicado por 4, que vai ser igual a 4,8 ohms. Então, a voltagem total, que é 24 volts, é igual a voltagem de R1 e R2, mais 4,8 volts. Fica 24 menos 4,8, e esse vai ser o valor da voltagem em R1 e R2. Então, a voltagem em R1 e R2 vai ser de 19,2 volts, que é aí a subtração de 24 menos 4,8. Isso quer dizer que esse 19,2 volts é a voltagem que passa em R1 e também a voltagem que passa em R2. A voltagem que passa em um e que passa no outro é igual, é a mesma, pois eles estão ligados em paralelo. Então, a letra B é falsa. A voltagem que passa em R2 é 19,2 volts, não é 16, letra B falsa. Por último, já descartamos letra A, letra B e letra D, só sobra a letra C. Vamos verificar se ela está correta. Vamos então calcular a corrente no resistor 1. Para o cálculo da corrente, vamos pegar aí a primeira lei de Ohm, V igual a RI. A voltagem R1 nós acabamos de calcular, é 19,2. A resistência de R1 é 8. Então, vamos pegar o 8, que está multiplicando a corrente, e passar dividindo a voltagem. E aí, vamos obter o valor da corrente. A corrente vai ser 19,2 dividido por 8, que é igual a 2,4 ampere. Bom, vemos então que a intensidade da corrente em R1 é realmente 2,4 ampere e a letra C está correta. Então, aí, na questão 3 da semana 5, a resposta é letra C. Vamos passar, então, à próxima questão, a questão 3 da semana 6, que é da PUC Rio de Janeiro e diz assim: ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts em um ebulidor de resistência 3 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pela resistência e a potência dissipada, respectivamente, são. Primeiro, para quem não sabe, um ebulidor é um eletrodoméstico, uma ferramenta que as pessoas usam para esquentar água. É como um ferro que é ligado à tomada e ele fica quente. Assim como está o desenho, se coloca dentro de uma vasilha com água e ele ferve a água lá dentro. Então, essa questão está pedindo para calcular o valor da corrente elétrica e da potência elétrica deste ebulidor, sabendo aí a diferença de potencial e a resistência dele. Primeiro, vamos calcular a corrente elétrica dele. Primeira lei de Ohm, V igual a RI. A voltagem dele é 9, a resistência é 3 e a corrente é 9 dividido por 3, ou seja, 3 amperes, corrente de 3 amperes. Já a potência elétrica é P igual a VI, a voltagem vale 9, né, a DDP, a corrente, acabamos de calcular, vale 3, 9 vezes 3, 27 watts. Então, temos aí uma potência de 27 watts. Não é nem a letra A, nem a letra B, nem a letra D, nem a letra E. A letra C vale 3 amperes e 27 watts. Aí, são duas questões só para a gente exemplificar os cálculos desses conceitos que vimos no PET 3 de Física. Qualquer dúvida, me procurem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, estou à disposição. Até mais, beijos, abraços, bom feriado, até mais.